paz do Senhor Jesus, já estamos na lição 13, a última lição do trimestre, e que tem o tema muito sugestivo, que diz assim: perseverando na fé em Cristo. O texto áureo diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 17. Esse texto é o texto base do comentário da lição bíblica. Pois bem, podemos notar que ao longo desse trimestre nós estudamos as principais heresias que ameaçaram e que ainda ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, mostrando seus enganos e frontalmente as respostas bíblicas que as contrapõem. Na presente lição, que é a última deste trimestre, nós vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que uma vez foi herdada. E apresentamos aqui a você que está acompanhando conosco o comentário desta lição, os objetivos da lição. São 3 os objetivos da lição. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E terceiro, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. A palavra-chave da lição é perseverança. É a palavra-chave da lição que estamos estudando. É perseverança. Aqui na introdução diz assim: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. No cristianismo, a nossa fonte de total autoridade é a Palavra de Deus, é as Santas Escrituras, é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, ou seja, a Palavra de Deus não tem falhas, ela não tem nenhum tipo de falha, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. O primeiro tópico da lição diz assim: diante das heresias é preciso perseverança. Diante das heresias é preciso total perseverança. Primeiro, os falsos mestres. As 2 epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias. Paulo faz refutações contra as heresias. E essas heresias são aquelas heresias da época do apóstolo Paulo, que Paulo estava refutando as falsas heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. Isso é encontrado em 1 Timóteo, capítulo 1,
e Tito, capítulo 3. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, ele combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos de sua geração. Quando Paulo escreve as suas cartas pastorais, por muitas vezes o apóstolo Paulo combate essas heresias. E o apóstolo Paulo ele está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então Paulo ele combateu de forma veemente os falsos mestres. Segundo, a experiência apostólica. Podemos ver aqui a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Observe que o apóstolo Paulo ele elogia o jovem pastor Timóteo, que estava vivendo em tempos difíceis naquela época por questão até dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente e, sem dúvida, membro da igreja. Então, observe aqui que no segundo ponto, Paulo elogia Timóteo porque Timóteo estava perseverando tanto na fé como também na doutrina naqueles tempos tão difíceis. Terceiro, entendendo essa palavra, o querer, entendendo esse termo, o querer. No versículo 12 de 2 Timóteo 3, Paulo diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração e uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo de glorificar a Deus, de glorificar ao Senhor. E isso é, de fato, que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um dos seus servos na atualidade. Que mesmo passando por perseguições, nós temos que viver totalmente em Cristo, perseverando em Cristo. Quarto ponto diz assim: características dos enganadores. Observe que no versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala sobre as características dos enganadores, porque o versículo 13 diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goês. É uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão e encantador.
Então, essas pessoas denunciadas pelo apóstolo Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo Paulo ele está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, os falsos mestres, que são, na verdade, os falsos mestres, os falsos doutores que em nada ensinam, eu posso dizer que em nada ensinam verdadeiramente do que de fato é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E esses falsos obreiros, esses falsos mestres, o apóstolo Paulo ele chama de enganadores, que no original é os verdadeiros impostores da fé. Aqueles falsos profetas que ensinavam de forma errada, que ensinavam de forma totalmente longe do verdadeiro ensino da palavra de Deus. E ainda hoje existe esses falsos enganadores, esses falsos mestres, esses falsos profetas que de alguma forma querem falsificar o evangelho de Cristo para ganho próprio. E observamos que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso e refuta de forma veemente esses falsos doutores. Agora vamos ao segundo tópico, que diz assim: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Diz aqui esses verbos do segundo tópico. Primeiro, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O versículo 14 diz assim, observe o versículo 14, você pode ler aí na Bíblia Sagrada ou mesmo na lição, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Observe que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem a tens aprendido. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O versículo 14 responde. O contexto em 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, a palavra de Deus, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. É interessante que no versículo 14, o apóstolo Paulo ele emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. E no plural grego é tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Observe as seguintes traduções. Você sabe que foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. A primeira menção é na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E tem a tradução da NVT, que é a nova versão, que diz assim: pois conhece aqueles de quem aprendeu. Temos outra versão, a NBV, que diz assim: confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, observe que Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a sua infância, como diz no versículo 15. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd e ao próprio apóstolo Paulo. Então, observamos aqui que Timóteo recebeu o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, propriamente do próprio apóstolo Paulo, como diz no versículo 14. Segundo ponto diz assim: permanecendo firme nas sagradas letras. Observe que o apóstolo Paulo ele ensina a Timóteo para que Timóteo venha permanecer firme na palavra de Deus, na palavra do Senhor. O versículo 15
diz assim: e que desde a tua meninice, ou seja, desde a infância de Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, observamos que Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que ele aprendeu e que acredita ou de que foste inteirado por duas razões principais. A, porque sabia de quem tinha aprendido, ou seja, quem ensinou ele foi propriamente o apóstolo Paulo. E Timóteo sabia do verdadeiro caráter do apóstolo Paulo e ele aprendeu tudo aquilo que de fato Paulo ensinou, como foi lido as Santas Escrituras, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, são duas razões principais. A, porque sabia de quem tinha aprendido. B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. E podemos aprender com isso que há de fato uma grande importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Assim como Paulo instruiu a Timóteo, e também Timóteo foi instruído pela sua mãe e também pela sua avó, ele recebeu uma herança espiritual e nós podemos aprender com isso muitas coisas interessantes, que temos também que educar os nossos filhos e que também a nossa família venha a ser educada, ensinada nos caminhos do Senhor. E isso tem que ser ensinado em nossa casa. Temos que ter como algo prioritário buscar o estudo, a meditação da palavra do Senhor. O ensino cristão deve começar em casa, deve começar no lar, como diz aqui no comentário, que o ensino cristão deve começar em casa, deve começar no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, ela apoia e cumprimenta essa formação, e esse princípio vale para nossos dias. É muito interessante o que estamos estudando nessa lição, principalmente esse segundo ponto. Agora vamos ao terceiro ponto, que fala sobre a Bíblia, que ela é divinamente inspirada. A Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopnestos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras gregas, que é theos, que é Deus, e pneu, que é respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Portanto, para resumir o segundo tópico, quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na fé. E queremos agora encerrar com o terceiro tópico, que diz assim: tendo as Escrituras como o fundamento. A nossa base, o nosso fundamento de fé é as Escrituras Sagradas. O primeiro ponto diz: a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente
a autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer de forma definitiva o Novo Testamento como escritura inspirada. Então, nós cremos que o Novo Testamento é uma escritura totalmente inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e total credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento, como também aos apóstolos do Novo Testamento. Então, Paulo mostra aqui, de fato, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são livros, textos. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. O segundo ponto, abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Quem diz esse versículo é o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 2, mostrando que todos os livros da palavra de Deus são divinamente inspiradas por Deus, tanto o Antigo Testamento como também o Novo Testamento. O terceiro ponto mostra que a Bíblia é o manual de Deus, no versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, observe, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. A palavra de Deus é para todas as pessoas que venham ler ela, e todas as pessoas que passarem a ler a palavra de Deus vão ser ensinadas de fato, ensinadas de forma verdadeira a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras. O que seria de nós sem a palavra de Deus? O que seria de nós sem a palavra do Senhor? Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois ela nos leva à luz de Cristo. Essa palavra nos leva à luz de Cristo. Essa palavra nos leva à presença de Deus e como também ao céu de glória. Para resumir o terceiro tópico e último, toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida
cristã. E queremos encerrar lendo a conclusão que diz assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, tanto diante de Deus como da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, e bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Deus abençoe a tua vida e a tua família e guarde essa palavra em teu coração. Que Deus venha lhe dar sabedoria através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.